Igreja, amém? Vou repetir de novo. A paz do Senhor, igreja. Amém. Hoje o nosso grupo de missões tem como país a Ucrânia, como uma nação que está sendo, assim, quem acompanha o jornal, né, tem visto como a Ucrânia tem sofrido com os ataques da Rússia. Mas eu trouxe alguns dados sobre a Ucrânia. A Ucrânia ela está localizada na Europa Ocidental, tendo Kiev como a sua capital. A Ucrânia faz fronteira com a Bielorrússia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia e Moldávia. Tem um litoral ao longo do Mar de Azov e do Mar Negro. Abrange uma área de 628 quilômetros quadrados, ou 603.628 quilômetros quadrados, com uma população de aproximadamente 43,6 milhões de pessoas, sendo a segundo maior país em área territorial e o oitavo país mais populoso do mundo. Aqui temos um mapa da Ucrânia e as fronteiras que ela, os países que fazem fronteira com ela: a Rússia, a Bielorrússia, a Polônia, a Eslováquia, a Hungria, a Romênia, a Moldávia, que é bem aqui, essa pequenininha. Essas são os países que fazem fronteira, né, com a Rússia. Mas vamos lá para a religião. Qual é a religião predominante da Ucrânia? A predominante é a Igreja Ortodoxa. Eles se consideram cristão, mas a religião mais seguida é a ortodoxa, né? O cristianismo ortodoxo. Mas existe protestantes naquela nação que fazem um trabalho muito maravilhoso. E os protestantes tem em média, ali não dá para ver, mas protestante é 2,2% da população se consideram protestantes, cristãos. Mas isso não é a realidade. Existe muita igreja cristã, né? O pentecostal é o mais forte de lá, né? A igreja pentecostal é que mais tem. Então lá tem denominações batista, metodista, menonita, luterana, presbiteriana e entre outras, né? Mas aqui a maior delas é o pentecostal, com mais de 2.500 igrejas e mais de 250 mil membros que fazem vários sindicatos, e também há 1.560 igrejas carismáticas. Existem mais de 2.500 igrejas batistas, com mais de 150 mil membros, além de metodistas, menonitas, luterano, presbiteriano e entre outros. Então, graças a Deus, o evangelho chegou lá. Outra coisa que eu não botei no slide, mas eu gostaria de dizer, tirando Israel, o presidente da Ucrânia, ele tem descendência judaica. O nome dele é Volodymyr, eu acho. Volodymyr, se eu não me engano. Ele é descendente de judeus. Então, próximo. Então, vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. Eu acho que todo mundo sabe o que está acontecendo, mas eu queria trazer uma outra visão do que está acontecendo lá, como eles estão respondendo a essa guerra. Eu peguei fotos de essas duas, essa primeira daqui e essa daqui, representam o que está acontecendo lá. Eles sabem que as tropas russas são maiores, que o arsenal russo, russos são mais potentes, porém eles confiam em Deus. Então uma igreja ela tem sido buscada nesse tempo. Tem muitos cristãos que estão se reunindo, indo às igrejas, intercedendo, pedindo para que Deus socorra a Ucrânia. Porque olhando do contexto, a Ucrânia vai perder, porque a tropa russa é mais forte, tem mais arsenal. Mas eles confiam em Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Ele crê, eles oram pedindo para que Deus intervenha, assim como Deus interviu
por Israel e deu o livramento, destruiu os inimigos de Israel. Então eles têm orado, eles têm se reunido, muitas casas foram bombardeadas, então muitas estão em subterrâneo. Então as igrejas agora estão no subterrâneo. Muitas igrejas estão abrindo sua porta para receber pessoas que foram atingidas por essa guerra. Tem igrejas, tem missionários que estão dando um curso de primeiro socorro. Então a igreja está fazendo um papel maravilhoso naquela nação. A igreja está mostrando o amor de Cristo nas pequenas obras. Ela está ensinando eles os primeiros socorros, estão acolhendo os necessitados. A igreja tem feito do seu subterrâneo abrigos para as famílias desabrigadas. Os pastores e os missionários não têm fechado as portas da igreja nenhum minuto sequer. Estão abertas as igrejas para receber todo aquele que necessita, todo aquele que precisa de ajuda. Então, graças a Deus, a gente precisa estar orando por eles, estar em oração junto com eles, porque não é fácil. A gente não está vivendo assim essa guerra fisicamente, né? A gente não está tendo mísseis aqui no Brasil, mas a gente precisa nos compadecer, sofrer com os que sofrem e chorar com os que choram. Assim diz a palavra do Senhor. Então, outra coisa que eu ia trazer, muitos missionários estão fazendo arrecadação de Bíblia, porque durante esse tempo os ucranianos têm recorrido muito a Deus, muito à palavra de Deus. Então está tendo falta de Bíblia. Então realmente precisamos também contribuir para que essas Bíblias cheguem a Ele, para que o Evangelho continue, para que a fé não venha esmorecer, mas que a fé cada dia venha ser fortalecida na força do Senhor. Eu trouxe um vídeo de um dos missionários que estão lá na Ucrânia. E pode passar. Mas não. O hino você conhece, a gente canta aqui na Ucrânia, lá no Brasil, e desse jeito, como nós podemos glorificar o nome de Deus mesmo ficando no subsolo. A graça de Deus nos basta, e mesmo nessas condições não confortáveis, mas nós temos o maior conforto interno, apesar das circunstâncias e da tempestade que está fora do nosso barco. Nós temos a tranquilidade por dentro. Então, o louvor a Deus nesse dia de domingo pode ser feito de várias maneiras. Forte abraço do subsolo da Ucrânia, onde eu posso glorificar o nome de Deus desse jeito. O meu ministério e o meu serviço no momento está aqui. Deus seja louvado tanto no santuário das igrejas como também no subsolo da Ucrânia. Amém. Ele começa o vídeo cantando uma música que fala assim: maravilhosa graça, quão doce é o som que salva um pecador como eu. Então, que a gente esteja intercedendo pela Rússia, que a gente esteja clamando intercedendo pela Ucrânia, orando pela Ucrânia, que seus corações sejam entregues em oração por esta nação que está sofrendo, que está sem saber, mas que está procurando as forças e o refúgio em Deus, né, Senhora Nildes? Irmãos, gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé nessa hora e vamos para um tempo de oração, amém? Nós vamos distribuir aqui
um marca-texto que tem motivo de oração pela Ucrânia. Tá bom? Você vai estar recebendo. Mas eu gostaria de convidar pastor Ivonete, irmã Poliana, para estar levantando esse clamor pela Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pela igreja, né? Como esse missionário que está lá. Quando você ouve um testemunho desse, seja no templo ou seja no subsolo, em qualquer circunstância, o que temos que fazer é glorificar o nome do Senhor. É nossa arma de guerra, é oração, é o louvor, é a adoração. Você faz parte desse povo, você faz parte desse clamor. Amém? Nós somos um corpo. Um corpo. E quando você simplesmente tenta tirar uma cutícula, as mulheres mais acho que sabem o que é isso, no dente, e que sangra, dói, né? Fica aqueles dias incomodando. Coisa tão mínima, mas incomoda. É o seu corpo. Os nossos irmãos fazem parte do corpo de Cristo, que estão sofrendo. As mães que perderam seus filhos, elas fizeram, não sei quantos tiveram oportunidade de ver, elas fizeram vários carrinhos de bebês, vários, 150 carrinhos de bebês em frente lá numa praça na Ucrânia, fazendo um protesto, porque perderam seus bebês em meio à guerra. A gente não sabe o que é isso, porque nós estamos aqui confortavelmente, não é? Mas então vamos orar agora, irmãos. Eu quero convidar a pastora Ivonete, logo em seguida a irmã Poliana, para nós estarmos levantando esse clamor. Então ore, porque eles são seus irmãos. Amém? Vamos orar, amados. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seu efeito. E nós somos chamados a clamar aos céus. Pai, nós te bendizemos, Senhor, engrandecemos o teu nome. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Por isso, Pai, nós clamamos, Pai. Clamamos a Ti, Senhor. É o Senhor que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor tem um avivamento para esta nação. O Senhor tem um avivamento para as nações da terra. Por isso, Pai, que em meio a essa guerra, nós invocamos aquele que é o Senhor da batalha. É o Senhor que põe termo à guerra. É o Senhor que libera a tua paz. É o Senhor que é o Senhor da paz. E nós invocamos em favor das nações, Senhor. E colocamos diante do Senhor em favor de um modo especial pela Ucrânia. Senhor, essa nação, Pai, assolada pelas forças infernais das trevas, trazendo destruição, meu Deus, morte, clamou, Senhor. E nós clamamos em favor da Ucrânia, Senhor, assim também pela nação da Rússia. Meu Deus, a nação opressora, essa nação, meu Deus, que tem realmente semeado destruição, Pai, diante da população civil. Sabemos que é uma guerra entre nações, onde os poderosos não se dobram diante do Senhor, mas sabemos, meu Deus, que é uma fúria do inferno para destruir uma geração de criança, de adolescente, de famílias, Senhor. Mas nós invocamos o poder do nome de Jesus. Nós adentramos, Pai, numa verdadeira intercessão e clamamos, meu Deus, clamamos, Pai, aquilo que está no coração do Pai. E o coração do Pai é salvação, é redenção, é paz interior, Senhor, é amor, é comunhão, Senhor. Mas sabemos que o inferno se levanta, os homens têm se opondo contra o Senhor. Por isso, meu Deus, nós clamamos em favor dos ucranianos, Pai, em favor, meu Deus, desse povo que está sofrendo os horrores dessa guerra, uma guerra
química, uma guerra de destruição, meu Deus, de separação, de exílio, meu Deus, de saque, meu Deus, de opróbrio, de pobreza, Senhor. Mas nós clamamos ao céu em favor, Senhor. Senhor, somos uma igreja. A igreja do Senhor Jesus está sendo assolada na Ucrânia. A igreja do Senhor Jesus está sendo assolada, meu Deus, nas nações da terra. Mas há poder no nome de Jesus. É o Senhor que nos faz forte, é o Senhor que fortalece, mesmo em meio à guerra, Senhor. Haja provisão para os teus filhos, haja graça, o sobrenatural do Senhor entre em operação, consolando os corações, dando razão, meu Deus, para continuar na fé, Senhor, dissipando, meu Deus, as trevas, trazendo luz aos corações, Pai, diante desse juízo, Pai, que os ucranianos se voltem para o Senhor, os ucranianos se arrependam, Senhor, e a igreja do Senhor esteja ali para continuar pregando, anunciando, manifestando a graça de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Sabemos que é o Senhor que tem propósito nessa geração, e essa geração não se perderá, mesmo sendo exilado, sendo levado da sua terra, da sua nação, mas o Senhor guardará essa geração de crianças, Pai. Senhor, o Senhor que opera milagre, daqueles que estão sendo expulsos, daqueles que estão sendo, meu Deus, atingidos por essa guerra de maneira frontal, onde fome, escassez, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Senhor, peleja, traz provisão, Pai, determina, Pai, sentencia, Senhor, haja paralisação, haja, meu Deus, restauração de vidas, haja milagres, Senhor. Senhor, nós sabemos e clamamos, é o Senhor que pode ter mais essa guerra, é o Senhor que pode cessar essa guerra. O coração, meu Deus, dos presidentes russos e ucranianos está em suas mãos. Senhor, abala, Senhor, faça com que ele venha tremer e temer, Pai, que o presidente da Ucrânia não venha se promover diante de tua morte, diante da destruição, ele venha se promover como homem de paz. Senhor, não, o Senhor da paz é Jesus, o Todo-Poderoso, é Ele que vai ser conhecido entre as nações, e que as nações da terra conheçam o poder do Evangelho, o poder da igreja. Senhor, a tua mão de graça, de misericórdia venha ser vista, Senhor, e nós clamamos, Pai, ponha termo a essa guerra, venha a tua paz, Senhor. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. Glória a teu nome. Interessante, né? Que a gente vive num mundo tecnológico e tudo volta para o físico, né? Não tem internet, então as pessoas têm que ter acesso à Bíblia física, não é verdade? Por isso que nós temos que aprender a Bíblia, ler a Bíblia, que se nós acharmos que essa internet vai superar o físico, estamos enganados. A palavra tem que estar na nossa boca, no nosso coração, e temos que ensinar essa geração cada dia mais a aprender os versículos, né? Aprender a palavra, ler, porque um dia possa ser que você não tenha mais acesso, e eles estão clamando pela Bíblia física, porque a revelação vai chegar ao coração daquele povo. Ó Pai, nós louvamos o teu nome, bendizemos a ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus que governa sobre todas as coisas. Sabemos, meu Deus, que tudo já está escrito, tudo já está determinado, tudo, Senhor, tem a sua hora. O Senhor não perde por nenhum momento o controle do universo. O Senhor não perde o controle nessa guerra. Onde está o Senhor? O Senhor está no mesmo lugar, reinando eternamente e para sempre, porque o Senhor é justo e é juiz. O Senhor é aquele Deus que se apressa para julgar nações. Não entendemos, meu Deus, o que está acontecendo,
mas só podemos reconhecer que continuas soberano, que continuas governador de todo o universo. Tu és o Senhor de toda a Europa. Tu és o Senhor da Ucrânia, Tu és o Senhor da Rússia. Nada, Senhor, passa desapercebido aos Teus olhos. Podemos ficar como humanos de um lado e de outro, mas é o Senhor que sonda os corações e conhece, Senhor, as mentes daqueles homens e conhece os desígnios do seu coração, e é o Senhor que julga nações. Nós continuamos crendo que Tu és o Deus que enviou Nabucodonosor para destruir a Babilônia. Tu és o mesmo Deus que deu um decreto que há 70 anos o povo do Senhor voltaria para reconstruir. E sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia. Não volta vazia. A Tua palavra será plenamente estabelecida na Ucrânia. A Tua palavra será plenamente restabelecida naquela nação, porque o Senhor governa sobre todas as coisas. Senhor, em meio aos escombros, em meio, meu Deus, às mortes, em meio às perdas, nós confiamos na reconstrução do tabernáculo de Davi naquele lugar. Nós confiamos que o Senhor é o Deus de Gileade, é aquele que abate reis e aquele que faz com que o bálsamo de Gileade entre em operação naquela nação. Nós confiamos que os rios de vida continuam a brotar do céu e alcança as nações da terra. O Senhor, em meio àquele caos, está trazendo os remanescentes. O Senhor está levantando uma igreja forte, está levantando um povo que está buscando a Tua face, para que o avivamento chegue na Europa, para que o avivamento chegue na Europa. Ó Deus, quantos templos foram transformados em bodega, quantos templos foram transformados em academia, quantos templos onde o avivamento chegou foram transformados, meu Deus, em prostíbulo. Mas quando há guerra, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de comportamento. O Senhor está trazendo uma mudança de vida naquelas nações. A Europa está sendo sacudida pela glória do Senhor. Não entendemos os Teus desígnios, mas nós confiamos que o avivamento que começou na Europa alcançará as nações da terra. Nós confiamos que como Calvino surgiu naquele lugar, como Lutero surgiu naquele lugar, como Wesley
Ó Senhor, aquela do reaviva tua igreja de novo, faz a chama, minha pentecostal, vem nesse povo, como foi os primeiros cristãos. Ó Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como fogo em meu coração. Como é? Eu queria ver, venha, pastor, a bravura dos santos sempre na igreja dos Senhores. Quanto mais a fogueira queimava, se ouviu a voz dos nossos irmãos. Sob o sangue contavam nas ruas, mas cantam no céu com as vitórias nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Vamos fazer agora a batalha espiritual, irmãos? Quem sabe qual é a batalha da hora? Como é, Robson? Vamos fazer a batalha espiritual? Meu primeiro pastor disse que quando o crente se converte, ele está no mundo, o dinheiro dele é para onde? Para a mesa do bar. Aí ele se converte, o diabo colocava um escorpião no bolso dele, que quando ele ia pegar o dinheiro para dar de oferta na igreja, o escorpião picava e ele não pegava dinheiro. Para não dar na obra. Mas neste dia você não tem escorpião no seu bolso, amém, igreja? Então você vai fazer uma afronta às trevas nessa hora, porque antes seu dinheiro é lá no mundão velho, e hoje o seu dinheiro é empregado na obra do Senhor, amém? Então pegue a sua oferta para missões nessa noite, porque nós somos uma igreja aqui, somos uma igreja missionária, uma igreja que oferta generosamente, amém? Então vamos juntos louvando ao Senhor, e você vai trazer a sua oferta de amor, de gratidão nesta hora, porque a sua oferta, ela vai chegar como Bíblia na Ucrânia, amém? Você se alegra, irmão, por causa disso? Eu estou tão feliz, porque eu vou conseguir levar a vida para aquele lugar. Então se alegra
Oremos, amados. Pai, nós louvamos o Teu nome, Deus, pois Tu tens procedido para conosco maravilhosamente. O Teu reino é um reino sempre eterno, o Teu domínio é de geração em geração. E Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel em todos os tempos. Por isso nós louvamos o Teu nome. Que essas ofertas colocadas em Tua presença cheguem à Tua presença como cheiro suave, como oferta, Deus, de todo o coração, pois o Senhor ama a todos os que dão com alegria. Creio que todos, Pai, que vieram derramar, ó Deus, esta oferta em Tua presença, vieram de todo o seu coração, vieram com toda a sua alegria, ó Deus, no nome de Jesus. Que essas ofertas, no nome de Jesus, sejam multiplicadas e abençoe a muitos e muitos que trabalham na Tua seara. Aqueles, ó Deus, que estão longe dos seus familiares, aqueles, ó Deus, que estão longe da sua casa, que deixaram seus pais, deixaram suas mães, deixaram, Deus, a todos um projeto que poderia ser diferente, e foram servir o Teu reino através, ó Deus, levando a Tua palavra. Que esta oferta, no nome de Jesus, chegue, ó Deus, a cada servo do Senhor que necessita, e que, ó Deus, no nome de Jesus, supra todas as suas necessidades, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Aleluia. Vamos tomar as nossas Bíblias, graça e paz a todos. Vamos tomar as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Nós queremos trazer nessa noite uma palavra sobre a igreja que impactou o mundo. Uma igreja que impactou o mundo com a sua forma de evangelismo, com a sua forma de doação, com a sua forma de generosidade, com o seu estilo de vida. Nós queremos falar nessa noite sobre a igreja de Antioquia, uma igreja que revolucionou o mundo, uma igreja que nós queremos nos espelhar para fazermos missões. Amém? Então
texto da palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, a partir do verso 19, o texto diz o seguinte: os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Porque a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo, e tendo achado, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniu-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, levando-se um deles, chamado Ágabo. Indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Queridos, antes de Jesus ser assunto ao céu, ele deixa aos seus discípulos uma grande comissão. Ele deixa aos discípulos uma grande ordem que deveria ser cumprida. Diga, uma ordem que não deveria ser questionada, que não deveria ser desobedecida, mas uma ordem pela qual Jesus esperava que cada discípulo vestisse a camisa da missão e cumprisse o seu papel para que essa ordem fosse cumprida sobre todas as nações da terra. E Jesus vai dizer em Marcos capítulo 16, verso 15: ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Diga, o primeiro mandato de Jesus foi: ide e pregai o evangelho. Vão e anunciem as boas notícias. Aonde vocês chegarem, comuniquem as boas notícias do reino de Deus. Essa é a primeira comissão que os discípulos recebem. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 19, Jesus está dando uma outra ordem, uma outra instrução aos seus discípulos, dizendo: ide e fazei discípulos de todas as nações. Batize esses discípulos no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E esses discípulos, eles vão ser introduzidos dentro do reino. E essa é uma grande comissão que Jesus está delegando aos seus discípulos. Diga comigo, essa comissão não é dada aos religiosos, não é dada aos escribas, aos fariseus. Essa grande comissão é dada aos discípulos, à igreja do Senhor Jesus. A grande comissão que nós recebemos é: ide e pregai o evangelho. Pontue as boas novas do evangelho, viva o evangelho como estilo de vida e faça discípulos como estilo de vida. Diga comigo, essa é a ordem de Jesus. A pergunta é: nós estamos cumprindo essa ordem? Estamos nós indo e pregando o evangelho como estilo de vida? Estamos nós indo e fazendo discípulos de todas as nações? Porque esse foi um mandamento que Jesus nos delegou. E quando nós pensamos nessa comissão, nessa grande tarefa que nós temos como igreja, nós pensamos: como fazer essa tarefa? Como realizar essa grande comissão? Jesus é assunto ao céu e deixa uma tarefa para os seus discípulos, mas junto com a tarefa ele deixa uma promessa. Diga comigo, promessa.
E qual é a promessa que ele diz? Vocês ficarão em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 8, lá temos um texto bíblico que Lucas narra dizendo que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Diga comigo, junto com a missão, uma habilidade, e a habilidade vem do Espírito. É o Espírito que nos introduz a cumprir a grande comissão, é o Espírito que nos auxilia a pregar o Evangelho, é o Espírito que nos leva a falar de Jesus, é o Espírito que nos leva a verdadeira adoração, é o Espírito que nos leva a verdadeira intercessão, é o Espírito que nos leva a sentir a compaixão e a dor pelas nações da terra, é o Espírito que nos leva às direções que Ele tem para ganhar as pessoas certas, é o Espírito, como orou a nossa irmã Poliana, que diz a Filipe: achega-te ali, aquela carruagem, porque há alguém que está faminto, que está até lendo a Bíblia, mas que não compreende a verdade do reino. Filipe, é o Espírito que vai trazer Filipe para perto daquele eunuco. Queridos, é o Espírito Santo que nos leva para as pessoas certas, é o Espírito que coloca as palavras certas, é o Espírito que produz a adoração certa, é o Espírito que libera a palavra revelada de conhecimento que alcança o coração do perdido. O que nós estamos vendo hoje é uma igreja se movendo independente do Espírito. Nós estamos indo pregar sozinhos, nós estamos indo adorar sozinhos, porque nós temos técnica, porque nós sabemos a palavra, porque nós sabemos falar o que precisamos falar, mas nós precisamos entender como igreja que os efeitos, os milagres, os sinais, eles só brotam, eles só fluem, só há verdadeira conversão quando é o Espírito que se move dentro da igreja. É o Espírito que traz convicção. Diga aí, o Espírito Santo gera autoridade no crente. Queridos, o que é que o Espírito Santo veio fazer? Diga comigo: dar poder, autoridade, governo, liderança para o crente falar debaixo de uma unção profética. É o Espírito Santo que desce em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, para inaugurar a igreja. É o Espírito Santo que vem para derramar do seu vinho novo sobre os crentes e transforma a personalidade de um Pedro covarde, medroso, tímido, vacilante, oscilante na sua fé, em um homem cheio do Espírito Santo e pregador do Evangelho, que depois do seu discurso, quase 3.000 almas se agregam ao Senhor. Aonde estão os Pedros que estão pregando junto com o Espírito Santo, que ao terminar a palavra, mãos se levantarão dizendo: eu preciso de Jesus. Nós precisamos no século 20 do derramar do Espírito sobre a nossa vida, para pregarmos no Espírito, para orarmos no Espírito, para adorarmos no Espírito, para fluirmos nessa vida do Espírito. Diga: é o Espírito quem faz. Olhe para quem está perto de você e diga assim: é o Espírito quem faz. E a igreja em Jerusalém começou a ser o quê? Incendiada. A igreja começou a ser manifestando ali o poder de Deus, curando paralíticos, fazendo milagres. O Espírito veio sobre a igreja em Jerusalém fazendo maravilhas. Diga comigo: e o lugar de Jerusalém era confortável. Todo mundo queria ficar aonde? Em Jerusalém, porque em Jerusalém estava o quê? Poder, a unção, a igreja fervendo no Espírito. Todo mundo estava confortável em Jerusalém. E a Bíblia diz que Estevão se levanta, e Estevão é o quê? Apedrejado. E com a morte de Estevão, com o apedrejamento de Estevão, com a cura de um paralítico, começa a vir o quê? Perseguições para a igreja em Jerusalém. Mas aquilo que para os nossos ouvidos, para os nossos olhos, nós estamos lendo o texto e percebemos como uma grande perseguição, por trás do cenário está Deus para liberar os crentes de Jerusalém para os confins da terra. Amém? E enquanto se levanta a grande perseguição em Jerusalém, os crentes começam a fazer o quê? A ficarem dispersos.
E então começa a evangelização com Filipe para alcançar o eunuco. Quando nós chegamos no capítulo 9, lá está a conversão de Paulo. No capítulo 10 nós temos Pedro entrando na casa de Cornélio e Deus começando a pincelar, a trazer um panorama do que Ele está prestes a fazer nos gentios, com os gentios, através da salvação e do evangelho. Pedro vai, prega na casa de Cornélio, o Espírito desce. Que maravilha, o Espírito está se movendo, mas ainda num território restrito. Pedro volta, é interrogado, todo aquele conflito, pode ou não pode ir na casa de um gentio, pregar a um gentio. Olha, o Espírito desce também aos gentios. Mas quando nós chegamos no capítulo 11, nós percebemos que a dispersão dos irmãos, eles saem e eles começam a invadir a Europa, eles começam a invadir os confins da terra e eles chegam em Antioquia. Diga comigo, eles chegam em Antioquia. Essa é uma cidade de extrema importância. Quando nós olhamos a duas Antioquia que nós estamos lendo aqui no texto, e uma outra Antioquia chamada, essa é Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia, né? E quando nós olhamos para essa Antioquia da Síria, que é o que nós estamos abordando no texto hoje, nós temos uma igreja que está surgindo por meio da perseguição. Porque, diga comigo, o evangelho nunca será prejudicado por causa da perseguição. A perseguição não destrói a igreja, a perseguição espalha a semente do evangelho. Amém? A perseguição espalha a semente do evangelho para que o evangelho seja propagado em outros locais que ele não foi alcançado. Então, amados, a igreja, a cidade de Antioquia é uma cidade de renome. É uma cidade que perde apenas para a cidade de Roma, do Império Romano, e a cidade de Alexandria. Ela é a terceira cidade mais importante, porque é uma cidade que é feita por alguém que vai nomear a cidade de Antioquia por causa de um imperador. Ela ganha o nome de um imperador romano como homenagem. É uma cidade rica, é uma cidade que é próspera, de comércio, uma cidade onde os olhos da população estão nela. Segundo a história, essa cidade é tão populosa que ela chega a quase meio milhão de habitantes, nessa época em que o evangelho chega aqui. Então, quando nós olhamos para essa cidade, nós começamos a pensar, uma cidade que foi fundada aproximadamente 300 anos antes ou depois de Cristo, e essa cidade que está ali, quando nós olhamos, eu disse antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo. E quando nós olhamos para essa cidade com fundamento, com essa cidade que tem toda uma estrutura, o evangelho chega ali através de crentes que não têm um planejamento para fundar uma igreja, porque Deus é assim. Não havia um planejamento, a igreja em Jerusalém não programou a abertura daquela igreja, os crentes em Jerusalém não pensaram em atingir a Europa, em chegar naquela igreja em Antioquia, mas o Espírito Santo tinha um programa, tinha uma bússola, gerou uma perseguição para que os crentes fossem e se expandissem e chegassem a Antioquia. Porque Antioquia ficava na beira entre o povo grego, gentio e o Oriente. Então, quando nós olhamos para essa cidade, é uma cidade que dividia dois territórios. O Oriente e o Ocidente era dividido por esta cidade. E Deus está estrategicamente dizendo, eu vou alcançar os gentios. E quando nós olhamos para esse evangelho que chega ali, eu começo a lembrar de uma frase de um dos livros do John Stott, quando ele diz, antes de enviar a igreja ao mundo, Deus enviou o Espírito à igreja. Diga comigo, antes mesmo da igreja ser enviada para fora, o Espírito foi enviado para a igreja, para dentro da igreja, para cooperar com a igreja, para participar com a igreja, para ir junto com a igreja, para operar através da igreja, para se mover através da igreja. Que maravilha! Eu tenho uma grande comissão, mas eu tenho todas as ferramentas do céu para cumprir a minha missão. Eu tenho um Espírito que usa, eu tenho um
Espírito que fala, eu tenho um Espírito que dá dons. Então nós não estamos sozinhos. Ninguém vai cumprir a grande comissão aqui sozinhos. Amém? O Espírito Santo é inseparável da igreja. Ele não pode ser separado da igreja. O Espírito Santo caminha com ela, anda com ela, vive nela, se move através dela. E uma igreja que é independente do Espírito é uma igreja que já morreu. Amém? Então o Espírito capacita a igreja para ser testemunha de Jesus. Mas, queridos, quando nós olhamos para a igreja, os crentes que desceram a Antioquia, primeiramente eles começaram a evangelizar quem? Eles começaram a evangelizar os judeus. E depois eles começaram a evangelizar os gregos. Diga comigo, primeiro, eles ficaram dentro da casa. Eles ficaram dentro de Jerusalém ainda. Saíram de Jerusalém, mas queriam continuar evangelizando apenas os judeus. Mas aqueles que descem de Chipre, de Cirene, vêm com o fogo do Espírito e começam a alcançar outros povos. E começam a alcançar outras nações. Porque a cidade, pense na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem japoneses, chineses, judeus, todas as pessoas ali de raças, culturas estão na cidade de São Paulo, né? Antioquia era esse tipo de cidade. Tinha todos os tipos de raça dentro dessa cidade. E os cristãos estão sendo o quê? Plantados ali para ganhar o quê? Todas as etnias que estavam ali. Amém? Porque Deus é um Deus de nações. Deus é um Deus de nações. Então, queridos, primeira coisa que eu gostaria de falar sobre essa igreja é o posicionamento interior desses crentes. Desses crentes que descem a Antioquia, que estão perseguidos, que são forasteiros, que estão exatamente como aqueles que estão agora fugitivos da Ucrânia, né? Que chegam como forasteiros em outras terras, inclusive no Brasil. Imagine que esses irmãos estão agora entrando em Antioquia, entrando em outras cidades, porque eles foram o quê? Perseguidos. Diga comigo, perseguidos. Mas eu quero falar sobre o posicionamento interior desses crentes. Como esses crentes chegaram em Antioquia? Eles não chegaram em Antioquia dizendo assim: ora, nós estávamos em Jerusalém pregando o Evangelho, nós estávamos fazendo a vontade de Deus e de repente se levantou uma grande perseguição, nós somos injustiçados, nós não tínhamos nenhum mérito para passarmos por aquilo. Mas por que nós somos tão injustiçados? Onde estava Deus? Não, eles não desceram a Antioquia dessa maneira. Eles desceram em Antioquia, nos seus corações eles não estavam presos, nem mesmo a morte de Estevão. Você consegue imaginar? Os cristãos que desceram a Antioquia presenciaram o Estevão sendo apedrejado, a igreja sendo perseguida, mas eles não desceram presos a esse sofrimento em suas almas. Eles desceram com o espírito evangelístico. Eles desceram propagando boas novas. Queridos, quantas vezes nós deixamos de falar de Jesus para as pessoas porque nós estamos presos nos nossos problemas? Quantas vezes nós deixamos de testemunhar do poder de Deus porque algo está desconfortável em nossa vida? Quantas vezes nós deixamos de testemunhar do poder de Deus porque alguma coisa não saiu como nós gostaríamos que tivesse saído? E nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: olhe para o espírito da igreja, desse povo que plantou a igreja em Antioquia. Eles desceram, não lembrando o que aconteceu em Jerusalém, da perseguição que assistiram. Eles não se paralisaram diante do sofrimento. Eles não ficaram dizendo, como nós estamos vendo, muita gente dizendo na nossa geração: ó dia, ó vida, ó gasolina cara, ó meu Deus, como está difícil viver no Brasil, como está difícil viver no mundo, ó Senhor, que crise, a economia está demais, o quilo do feijão está muito alto, vamos deixar de comer, daqui uns dias ninguém bota mais comida dentro de casa. Eles não ficaram presos. Nós precisamos ter um espírito, amados, que não se prende à realidade circunstancial. Nós precisamos estar presos à realidade do céu. A gasolina pode subir, mas você continua sendo filho de Deus. A cesta básica pode subir, mas o seu Deus continua sendo o mesmo. As circunstâncias
sendo Deus. Deus não depende de crise para abençoar o seu povo. Deus não depende de crise para cumprir promessas. Nas horas de mais crises possíveis, Deus traz as suas promessas sobre a nossa vida. Porque Ele é Deus. Ele sustenta a sua palavra. Eu lembro quando Ele olhou para Jeremias e disse: o que é que você está vendo, Jeremias? Senhor, o que eu vejo é uma vara de amendoeira. É isso mesmo que você está vendo, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa, dizendo eu não cumpriria. Esse é o Deus que nós servimos. E quando nós olhamos, eles não se focaram na experiência do passado, mas eles pregaram a palavra com a ousadia do Espírito Santo. Diga comigo: cada crente se via como missionário. Sabe qual é o nosso problema hoje? A gente se vê como profissional, a gente se vê como professor, a gente se vê como pastor, como médico, como enfermeiro, como qualquer coisa, mas nós precisamos nos ver como missionários. Eu sou um agente de transformação, eu sou um mensageiro que carrega uma mensagem no meu coração que pode mudar a vida de uma família. Eu sou a única pessoa que tem uma mensagem que pode transformar uma casa inteira. E a mensagem das boas novas não diz respeito à minha vida. Quanta gente prega a vida, né? Prega a vida, o sofrimento, o problema, a crise. Encontra alguém na rua porque está difícil, a minha crise, a minha dor. Não, não foi isso que Jesus nos mandou fazer. Jesus nos mandou pregar as boas novas. Jesus nos mandou pregar o Evangelho. Cada crente se via como missionário enviado por Jesus. E é por isso que para eles era natural pregar o Evangelho, porque eles se viam como missionários. Hoje a gente olha e diz: missionário é aquele que vai, é aquele que está lá na África, que está lá na China, que está lá no Japão. Não, missionário é aquele que recebeu a comissão de pregar a boa nova. Você é missionário na sua escola, você é missionário no seu bairro, você é missionário no hospital, você é missionário na feira, você é missionário na rua, você é missionário nos Uber, você é missionário aonde você estiver. Você é um missionário de Jesus, enviado para pregar boas novas. Diga: em cada território eu preciso pregar e espalhar a semente do Evangelho. A igreja sofria intensa perseguição, mas eles permaneciam firmes. Diga comigo: firmes. Nós oramos para que essa igreja seja a igreja do século 21. Uma igreja que é perseguida, mas permanece firme. Uma igreja que é muitas vezes... Eu não falo de perseguição, porque a perseguição hoje não é a morte de cristãos. É a perseguição filosófica. É a perseguição dos gêneros. É a perseguição da loucura que nós estamos vendo na sociedade. Dos valores que são inversos aos valores da palavra. Nós somos perseguidos ao dizer que somos cristãos. Nós somos repudiados quando nós dizemos que pensamos que aquilo que a Bíblia diz é a verdade de Deus. Essa é a nossa perseguição. É a perseguição da universidade, é a perseguição da filosofia, do marxismo, do humanismo. São essas perseguições que nós estamos enfrentando hoje. Mas sabe o que a palavra diz? Permaneçam firmes, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olhe para quem está perto de você e diga assim: permaneça firme. E sabe por que eles permaneciam firmes? Porque a mão do Senhor estava com eles. Diga comigo: a grande diferença é quando a mão do Senhor está conosco. Amém? Queridos, apesar das perseguições aonde eles chegavam, o Evangelho era pregado e o número de pessoas cresciam, aumentava, porque a mão estava sobre eles. A mão do Senhor estava sobre eles. Olhe para quem está perto de você e diga assim: pode até haver perseguição sobre a sua vida, mas a mão do Senhor está sobre você. Sabe que a palavra do Senhor diz que um dia o Senaqueribe se levanta para afrontar o que? O exército de Judá, o povo de Deus. E a Bíblia diz que há uma guerra, ameaças, há terrorismo contra o povo de Deus. Mas sabe o que a palavra do Senhor diz?
que se levanta o rei Ezequias e começa a dizer o seguinte: com ele, com Senaqueribe, está apenas o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. O que é que a palavra do Senhor está dizendo para você nessa manhã? Com as trevas, com o mundo está um braço e um poder humano, mas com a igreja está o braço de Yahvé, poderoso para colocar um anzol no nariz e colocar freio na boca. E nós proclamamos na autoridade do nome de Jesus que ninguém vai calar a voz da igreja, ninguém vai deter a marcha da igreja, ninguém vai parar o poder profético da igreja, porque nós somos uma igreja profética, nós nos movemos pelo profético e nós queremos liberar uma palavra nessa noite. Essa palavra está caindo como semente no seu coração. Você vai sair daqui para testemunhar do evangelho. Não é o que está acontecendo na sua casa, na sua vida, é testemunhar do poder de Deus na sua vida, é testemunhar que o evangelho, o que é evangelho? Evangelho é: veio um homem sobre a terra e o seu nome é Jesus, e ele veio para morrer pelo pecador, pelo qual eu sou o principal dele. Ele morreu, assumiu o meu lugar, tomou as minhas maldições, levou as minhas doenças, e pelas suas pisaduras eu fui sarada. Pelas suas pisaduras nós fomos redimidos, porque Deus se agradou em enfermá-lo para que ele pudesse enfermá-lo por nós, para que nós fôssemos salvos. O evangelho é o poder de Deus que entra na casa onde a família está destruída, e nós proclamamos: há um Jesus que tem vinho novo. Quando o vinho acaba, há vinho novo para os casamentos, porque Jesus continua fazendo milagre. E você ouve um relato: o amor acabou, os filhos não querem mais em casa, não há mais esperança, e você continua dizendo: convide Jesus para o seu casamento, obedeça as instruções de Jesus, siga as orientações dele, encha as talhas de água, porque há milagre de vinho para a sua casa, há milagre de vinho para a sua família, há milagre de vinho novo para o teu casamento, para os teus relacionamentos. A palavra do Senhor está sobre nós. Jesus nos comissionou para uma grande comissão, mas prometeu parceria conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até que o século se consuma. Eu entro em Propriá, eu tenho a parceria dele. Eu venho para Aracaju, eu tenho a parceria dele. Eu entro na faculdade, eu tenho a parceria dele. Eu entro na escola, eu vou com ele. Queridos, nós precisamos ter essa convicção: eu estou fazendo a obra junto com ele. Diga comigo: uma igreja missionária prioriza a voz do Espírito. Os dons ministeriais estavam presentes, havia profeta, e aonde há profeta não há corrupção. O povo não se corrompe aonde há profecia. A voz profética era ouvida. O texto diz que havia ali os dons ministeriais, profetas e mestres. Diga comigo: profeta para ouvir de Deus e comunicar o povo, mestre para colocar fundamentos e edificar o ensino, trazer uma igreja debaixo do ensino. Havia mestres e profetas, e nós precisamos aprender que a igreja, ela é atuante na missão por causa dos dons do Espírito. Amém? E nós precisamos entender que esse povo que era guiado pelo Espírito, que a voz do Espírito era prioridade. Hoje nós temos uma igreja, quando eu falo de igreja eu falo de comunidade, falo geral, modo geral de falar de igreja, a igreja de Jesus Cristo. As pessoas estão sendo guiadas pela mídia, as pessoas estão sendo guiadas pelo que a internet está dizendo, pela última moda que está saindo. Mas a igreja em Antioquia era movida pela voz do Espírito. E se nós queremos cumprir a grande comissão, nós precisamos ser guiados pela voz do Espírito. Nós precisamos ir onde ninguém quer ir, e nós precisamos alcançar aquele que ninguém quer alcançar, porque a voz do Espírito nos leva
nas direções opostas às vozes conhecidas pelo mundo. E quando nós olhamos para esse povo, diga comigo, eles continuavam em adoração, em jejum e recebendo as instruções do Espírito. O texto diz que eles oravam, eles jejuavam e eles recebiam as instruções do Espírito, a quem enviar, a quem mandar, a quem colocar as mãos. No capítulo 13 nós vamos ter ali o texto, eles colocando a mão na cabeça de Paulo e de Barnabé e enviando para o campo missionário, porque eles eram conduzidos pelo Espírito. Hoje a gente vê alguém que é eloquente, que prega bem, já acha que é um pregador, que é um pastor, que é um mestre, coloca a mão precipitadamente, enche a pessoa de orgulho, sem compreensão do que é vida cristã, do que é ministério, e vê uma tragédia no ministério das pessoas. Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito para colocar as mãos em pessoas e dizer no modo certo, na maneira certa, no tempo certo: vá e ganhe multidões para Jesus. O Espírito tem uma voz e ele faz ecoar a sua voz através do chamado para alcançar os perdidos. Diga: oração era o lugar dessa igreja, e a oração é o lugar onde nós abrimos mão da nossa independência para depender de Deus. Diga comigo: Barnabé chega em Antioquia. A notícia corre, e em Jerusalém a igreja mãe, a primeira igreja, começa a ouvir que aquela igreja que surgiu em Antioquia está ultrapassando a igreja em Jerusalém. E agora eles enviam para lá Barnabé e diz: Barnabé vai observar o que está acontecendo em Antioquia. E o texto diz que quando Barnabé chega, ele se alegra com o que ele está vendo e ele exorta o povo a perseverar no Senhor. Gente, isso aqui, esse versículo aqui quebra o nosso coração, porque chega um pastor. Barnabé é um pastor, e Barnabé chega ali para supervisionar o que está acontecendo. E ao invés de Barnabé dizer: nossa, que maravilha, vamos aqui fazer um concílio, colocar os líderes, Barnabé se alegra com o que o Espírito está fazendo. E Barnabé diz assim: perseverem no Senhor. Sabe o que é que eu percebo? Eu percebo um homem que canaliza a igreja para Cristo. Um homem que chega ali não dizendo: eu sou o pastor enviado de Jerusalém para ver o que está acontecendo aqui, mas um homem que chega em Antioquia dizendo: perseverem no Senhor, não desanimem, não desistam, não olhem para o lado, não olhem para o outro, perseverem no Senhor. Nós precisamos de vozes de liderança que não traia a multidão para si, que não traga os olhos da multidão dizendo: olhem para mim, mas que leve a multidão, que leve a igreja, que levem os discípulos, que levem as pessoas a dizer: olhem para Ele, foi Ele quem morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou, é Ele quem perdoa pecado, é Ele quem cura os feridos, é Ele quem restaura o perdido. Você não está aqui por causa da pastora Ivonete, você não está aqui por minha causa, você está aqui por causa de Jesus. É Ele que morreu por você, é Ele que ressuscitou para justificá-lo. Se a nossa visão estiver nele, podemos passar pelo vento, pela tempestade e permaneceremos de pé. O que faz uma pessoa não desistir do Evangelho é o encontro com Jesus. Quando encontra-se com a igreja, pula fora. Quando encontra com pessoas, porque está na igreja, porque é amiguinho da pessoa, quando vem a circunstância, pula fora da igreja. Mas quando vem por causa de Jesus, vem a tempestade, vem o vento, vem a chuva, mas a casa permanece de pé, porque ele está olhando para o autor e consumador da fé. Aleluia! Barnabé e as características reveladas sobre o seu caráter, sobre quem ele é. Barnabé é um bom homem que valoriza o outro, que tem a capacidade de ressaltar as características da igreja e as personalidades de cada um como pastor. Barnabé é cheio do Espírito Santo, repleto, abundante, rico, saturado, pleno da vida do Espírito Santo. O que é que nós precisamos hoje na igreja do século 21? Diga comigo: homens e mulheres cheias do Espírito Santo.
não é cheio de filosofias, não é cheio de técnicas, não é cheio de modos de fazer as coisas, é cheio do Espírito, porque a vida do Espírito é abundante, cheio de fé. Diga comigo, cheio do Espírito e cheio de fé, convicção, certeza, plenitude de que Deus vai fazer. Barnabé canalizou os discípulos de Jerusalém, de Antioquia, para Jesus. Barnabé reconheceu que precisava de um auxílio diante daquela igreja. Olha que homem mais tremendo. Barnabé não chegou ali dizendo: eu sou pastor, tenho conhecimento, vim de Jerusalém, a primeira igreja, tenho orgulho disso, e agora vocês sentem e vão me ouvir. Barnabé, quando viu o crescimento, a expansão, a plenitude do Espírito na igreja, ele disse: precisamos de alguém que seja mestre para ensinar esse povo. E ele foi buscar Saulo, ele foi buscar Paulo para ensinar a igreja de Antioquia e estabelecer os fundamentos, porque ninguém tem tudo. Amém? Essa é a grande humildade que nós precisamos aprender com Barnabé. Ninguém tem tudo. Nós não somos completos. Nós precisamos do outro para nos completar. E Paulo, e naquele momento, Barnabé estava dizendo: eu preciso de Paulo para completar a obra nesse lugar. E ele foi até Paulo, trouxe Paulo, e eles passaram um ano inteiro consolidando o povo naquele lugar, ensinando, discipulando. E é a primeira vez que Paulo prega numa sinagoga. Quem tira Saulo do anonimato é Barnabé, que vai buscá-lo para fazer dele um consolidador da igreja. Que nós tenhamos um coração de Barnabé, que nós possamos olhar para os Saulos como aqueles que são maiores do que nós e dizer: vem para cá para consolidar a obra que eu comecei, porque você tem aquilo que eu não tenho. Amém? A igreja faz missão. Diga comigo: a igreja faz missão, ofertando. Quando a igreja soube que haveria uma fome, levantando-se ali Ágape, dizendo que haveria uma grande fome no tempo de Cláudio, o que é que aqueles discípulos fazem? Diga comigo: os discípulos, eles são chamados de quê naquela cidade? Pela primeira vez eles recebem o nome de cristãos. O que significa pequenos cristos? O que é que nós entendemos é que a igreja em Antioquia vestiu a camisa de Jesus, adotou o padrão de Jesus, se assemelhou ao mestre, se identificou com o mestre, vivenciou a vida do mestre. Quando passava pelas ruas, eles lembravam o mestre, as suas palavras lembravam os mestres, as suas atitudes lembravam Jesus. E eles são chamados de quê? Pequenos cristos. Aqueles cuja vida Cristo estava reproduzindo. E ali na igreja de Antioquia, eles não apenas reproduzem a vida de Jesus, mas a generosidade de Jesus também é manifesta nas suas doações. E o texto diz que eles resolvem ajudar os irmãos que estão na Judéia. E eles levantam ali uma oferta missionária, o que nós fazemos hoje à noite. Amém? As marcas da igreja de Antioquia. Diga: uma igreja que se identifica com o mestre, que o propósito maior de cada pastor e de cada líder é ver Cristo sendo revelado nas suas ovelhas. Qual é o maior propósito de Paulo? É ver Cristo sendo gerado no seu povo. Então nessa igreja nós temos esse espírito. A igreja tem uma disposição de servir, e a igreja tem uma disposição de enviar. É a igreja de Antioquia que envia. É a igreja de Antioquia que libera o campo missionário. E as primeiras viagens missionárias são consolidadas. Eu quero dizer a você, amados, que a igreja de Antioquia entendeu que a unção do Espírito não era para aquele local apenas. A igreja de Antioquia entendeu que começava ali, mas era para os confins da terra.
Nós precisamos entender que nós não temos a mentalidade de Jerusalém, vamos ficar aqui para sempre. Nós precisamos ter a mentalidade de Antioquia. Começa aqui para alcançar os confins da terra. Amém? Mas alcançar os confins da terra é deslocar-se. Nós não gostamos de nos deslocar. Nós queremos estar todos ali como a Torre de Babel, né? Todo mundo empilhado. A grande confusão de Babel é isso, porque Deus disse que o povo deveria povoar a terra, e eles queriam o quê? Vamos ficar aqui, todo mundo junto. Levantamos as nossas torres para ficarmos todo mundo junto. Nós não fomos chamados para levantar torres para estarmos juntos. Nós somos chamados para levantarmos altares. E altares de entregas. É entrega do nosso conforto, do nosso sono. É dormir no colchão, e nós precisamos ser tão resolvidos com isso, que nós temos que dormir um dia no colchão confortável e outro dia, se for necessário, dormirmos num tapete duro e dizermos: Senhor, é por amor ao Senhor. O nosso coração tem que ser desprendido de tudo por causa da missão. Amém? Então, com o envio, com o deslocamento, nós somos totalmente desconfortáveis, mas cumprimos a grande comissão. Agora diga comigo: para cumprir a grande comissão, eu preciso ser deslocado, tirado do ninho, do conforto. Deus está dizendo para você nessa noite: saia do conforto e vá fazer a obra de um missionário. Os discípulos estavam transmitindo a mensagem do Evangelho com as suas próprias vidas. A missão não é uma opção, não é um sonho, não é uma fantasia de adolescente. A missão é uma ordem que nós devemos cumprir. E nós devemos viver por esta missão. Quantos lembram de Jesus? Quando alguns diziam: Jesus, fique aqui, está tão bom a sua presença nesse lugar, fique aqui, não vá para outros locais. E Jesus disse: foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu fui enviado. Eu fui enviado para alcançar outras aldeias, para alcançar outros locais. Não importa se aqui está confortável. A minha missão não é aqui. A minha missão é além. A minha missão não é permanecer em um lugar. Parece que eu estou pregando para mim mesma hoje, né? A minha missão não é ficar aqui. A minha missão é estar em vários lugares transmitindo uma mensagem do Evangelho. Então, nessa noite eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos... Pode pegar uma música, Robson. Nós vamos fazer uma oração hoje de dedicação. Dedicação da nossa vida. Dedicação dos nossos sonhos. Porque missão não é só você vir aqui orar por um país, trazer a sua oferta. Missão é você dizer: eis-me aqui. Missão é você dizer: o meu dinheiro está aqui, a minha vida está aqui, o meu tempo está aqui, a minha oração está aqui. Senhor, eu estou aqui. E nessa noite eu quero dizer para você: não se sinta velho, cansado demais para cumprir a missão. Porque Jesus disse, a palavra diz que na velhice ainda daremos frutos, e os nossos frutos serão viçosos. Mas aqui eu só tenho jovens hoje à noite, prontos para dizerem sim a Jesus. Aonde você estiver, curve a sua cabeça e comece a orar nessa noite, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Faça sua oração de dedicação ao Senhor. Senhor, nessa noite nós estamos nesse lugar como um tempo profético de entregar as nossas próprias vidas ao Senhor. O que nós temos a apresentar ao Senhor nessa noite é o nosso coração, rendido ao chamado. A um chamado que não tem a ver com holofortes, não tem a ver com fama. Há um chamado que tem a ver com a simplicidade do Evangelho. Um chamado que tem a ver com dizer sim a pregar a Tua palavra aonde quer que nós estejamos. Nós estamos vivendo os tempos tão difíceis, Senhor, mas nós queremos
aproveitar cada segundo da nossa vida para transmitir Jesus àqueles que passam pela nossa vida. Nós queremos ter a oportunidade de levar Jesus a cada pessoa. Por isso, nessa noite, nós entregamos os nossos lábios, o nosso coração, a nossa vida como oferta diante do teu altar. Porque mais do que dinheiro, mais do que coisas, mais do que obras, o que o Senhor espera de nós é um coração rendido ao Senhor. Eis-nos aqui nessa noite, Senhor, para nos render ao teu altar, para nos render ao teu propósito, para nos render ao teu chamado. Yahvé, tu és o Deus que nos chamou e aquele que sustenta o chamado que nos fez. Por isso, nessa noite nós queremos declarar, Senhor, eis-nos aqui para cumprir o propósito do teu coração. A Insegec de Aracaju está aqui para cumprir o propósito do teu coração. Nós estamos aqui para viver os teus sonhos, não mais os nossos, não mais a nossa vontade, mas a tua vontade em nossa vida, de um modo pleno, perfeito e agradável. Nós dedicamos a nossa vida ao Senhor e queremos orar nessa noite dizendo: Senhor, não sabemos qual é o teu propósito para as nossas vidas, não sabemos qual é o lugar, nós sabemos o que o Senhor deseja fazer através de nós. Nós não sabemos tudo, mas uma coisa eu sei: eu confio inteiramente no teu chamado. E eu confio inteiramente que aquele que nos envia é aquele que cuida, que sustenta e que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. Em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar essa canção como uma oração nessa noite, enquanto as crianças se preparam. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecer, assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ecoou em meus ouvidos como na primeira